O chefe mandou ela ficar após o expediente, mas o que aconteceu sozinhos? Ninguém imagina. Só se sabe que naquela noite o trabalho virou algo muito mais perigoso. O escritório da Medeiros em Associados, localizado no 25º andar de um prédio comercial na Avenida Paulista, fervilhava com a agitação típica de uma sexta-feira à tarde. Ana Clara Souza ajustou os óculos e verificou o relógio no canto da tela do computador. 17h45. Mais 15 minutos, e poderia finalmente ir para casa após uma semana particularmente exaustiva. Aos 25 anos, Ana trabalhava como analista contábil na empresa há 2 anos. Era conhecida por sua dedicação, pontualidade e capacidade de resolver problemas complexos com eficiência impressionante. Seus colegas a respeitavam, mas também a viam como alguém extremamente focada no trabalho, quase ao ponto de ser antissocial. A verdade era que Ana precisava daquele emprego desesperadamente. Sendo a mais velha de 3 irmãos, ela sustentava a família depois que seu pai perdeu o emprego durante a crise econômica. Sua mãe fazia faxinas para complementar a renda, mas o salário de Ana era fundamental para manter as contas em dia e garantir que seus irmãos mais novos pudessem continuar estudando. Ana Clara. A voz grave e familiar veio de trás dela. Ana sentiu um arrepio involuntário percorrer sua coluna. Era Gabriel Medeiros, o sócio principal da empresa e, sem dúvida, o homem mais intimidante com quem já havia trabalhado. Ela se virou na cadeira e encontrou os olhos escuros dele fixos nela. Gabriel tinha 32 anos, era formado pela FGV com MBA em Harvard e havia transformado a pequena empresa de consultoria que herdou do pai numa das mais respeitadas de São Paulo. Era conhecido por sua inteligência afiada, padrões extremamente altos e uma frieza profissional que mantinha todos os funcionários a uma distância respeitosa. "Boa tarde, Sr. Medeiros", Ana respondeu, tentando manter a voz firme. "Preciso que você fique após o expediente hoje. Temos uma situação urgente para resolver." Ana sentiu o coração acelerar. Pedidos para trabalhar além do horário não eram incomuns na empresa, mas Gabriel raramente fazia esses pedidos pessoalmente. Geralmente delegava para os gerentes. "Claro, senhor. Que tipo de situação?" Os relatórios financeiros do Projeto Santander apresentaram discrepâncias significativas. Precisamos identificar e corrigir os problemas antes da apresentação na segunda-feira. Ana assentiu, embora seu coração afundasse. Era sexta-feira e ela havia prometido levar seus irmãos ao cinema, mas não podia se dar ao luxo de recusar um pedido direto do chefe. "Entendo. A que horas o senhor gostaria que começássemos?" "Às 7. Vou pedir pizza para o jantar. Pode avisar sua família que chegará tarde em casa." Depois que Gabriel se afastou, Ana mandou uma mensagem para sua mãe explicando a situação e cancelou os planos com os irmãos. Ela tentou não pensar na decepção que viu nos rostos deles quando ligou para casa. Às 7 da noite, o escritório estava praticamente vazio. Apenas alguns seguranças circulavam pelos andares e a limpeza noturna ainda não havia começado. Ana estava em sua mesa, organizando os relatórios problemáticos, quando Gabriel apareceu com 2 caixas de pizza e 2 garrafas de refrigerante. "Pensei que poderia estar com fome", ele disse, colocando tudo na mesa de reunião próxima. "Obrigada, Sr. Medeiros. É muito gentil. Gabriel, quando estivermos trabalhando fora do horário, pode me chamar de Gabriel." Ana se surpreendeu com o tom menos formal. "Está bem, Gabriel." Eles se sentaram à mesa de reunião e começaram a revisar os números. Ana tinha preparado uma análise detalhada dos problemas que havia identificado, e Gabriel ficou impressionado com a profundidade de sua investigação. "Ana, você verificou essas divergências sozinha?" ele perguntou, examinando planilhas cobertas de anotações manuscritas. "Sim. Quando recebi a tarefa na terça, percebi que havia inconsistências nos dados de base. Passei as últimas 3 noites refazendo os cálculos." Gabriel parou de comer e a olhou diretamente. 3 noites? Em casa? Ana corou levemente. "Bem, sim. Levei o trabalho para casa para não atrasar outros projetos durante o horário normal." "Ana, isso não era necessário. Você poderia ter pedido horas extras aprovadas." "Eu sei, mas prefiro garantir que meu trabalho esteja perfeito." Gabriel ficou em silêncio por um momento, estudando seu rosto.
Havia algo em sua expressão que Ana não conseguiu decifrar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse finalmente. Ana hesitou. Claro. Por que você trabalha tanto? Quero dizer, sua dedicação vai muito além do que é esperado, mesmo numa empresa exigente como a nossa. Ana baixou os olhos mexendo distraidamente com a pizza. Era uma pergunta que ninguém nunca havia feito diretamente, e ela não sabia se deveria ser honesta. Preciso do emprego, ela disse simplesmente. Todos precisam de seus empregos, mas você é diferente. É como se cada projeto fosse uma questão de vida ou morte. Ana olhou para ele, tentando decidir o quanto deveria revelar. Gabriel era seu chefe, não um amigo, mas havia algo em seus olhos, uma curiosidade genuína, não apenas profissional, que a fez baixar um pouco a guarda. Minha família depende de mim, ela admitiu. Meu pai está desempregado há 2 anos, minha mãe faz faxinas, e eu tenho 2 irmãos mais novos. Se eu perder este emprego... Entendo, Gabriel disse suavemente. Ana, você não vai perder seu emprego. Seu trabalho é excepcional. Obrigada. Eles voltaram a trabalhar, mas Ana percebeu uma mudança sutil na atmosfera. Gabriel fazia mais perguntas pessoais enquanto revisavam os números, sobre sua formação, suas ambições profissionais, como ela havia aprendido técnicas avançadas de análise financeira. Onde você estudou? Ele perguntou. USP, contabilidade. Me formei há 3 anos. E por que escolheu contabilidade? Ana sorriu pela primeira vez na noite. Números não mentem. Pessoas às vezes sim, mas números sempre contam a verdade, se você souber lê-los corretamente. Gabriel sorriu de volta. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto severo. É uma filosofia interessante. E você? Sempre quis ser consultor empresarial? Na verdade, não. Queria ser professor de matemática quando criança. Mas meu pai precisava de alguém para assumir a empresa. Você se arrepende? Gabriel pausou como se nunca tivesse considerado realmente essa pergunta. Às vezes me pergunto como seria, mas construir algo que pode mudar o rumo de empresas inteiras tem sua própria satisfação. Eram quase 10 da noite quando finalmente identificaram e corrigiram todos os problemas nos relatórios. Ana estava exausta, mas satisfeita. O trabalho estava perfeito. Ana, Gabriel disse enquanto eles organizavam os papéis, obrigado. Não apenas pelo trabalho de hoje, mas pela dedicação que você demonstra todos os dias. É meu trabalho. Não, é muito mais que isso. É excelência. Ana sentiu o rosto esquentar com o elogio. Obrigada, Gabriel. Quando eles desceram juntos no elevador, Ana percebeu que havia passado mais tempo conversando com Gabriel naquela noite do que em 2 anos de trabalho. E descobriu que por trás da fachada intimidante havia um homem inteligente, observador e surpreendentemente atencioso. Boa noite, Ana, Gabriel disse quando chegaram ao térreo. Boa noite, e obrigada pela pizza. Ana saiu do prédio sem imaginar que Gabriel ficou observando-a até ela desaparecer na multidão da Paulista, pensando que havia descoberto algo muito interessante sobre sua funcionária mais dedicada. Bonito no Tetsamata na segunda-feira seguinte, Ana chegou ao trabalho como sempre, 15 minutos antes do horário, com roupas impecavelmente passadas e uma xícara de café caseiro numa garrafa térmica. Ela estava ansiosa para saber como havia sido a apresentação do projeto Santander. Mas Gabriel não apareceu no escritório durante toda a manhã. Ele está na reunião com o cliente desde as 8, explicou Márcia, a assistente de Gabriel, quando Ana perguntou discretamente. Deve voltar só depois do almoço. Ana tentou se concentrar em outros projetos, mas descobriu que estava constantemente verificando a entrada do escritório, esperando ver Gabriel voltar. A noite de sexta havia mudado algo em sua percepção dele, e ela não conseguia parar de pensar nas conversas que tiveram. Por volta das 3 da tarde, Gabriel finalmente chegou, acompanhado por 2 homens de terno que Ana reconheceu como executivos do banco. Eles pareciam animados, conversando entusiasticamente enquanto caminhavam em direção à sala de reunião. Ana Clara, Gabriel a chamou quando passou por sua mesa. Pode vir à minha sala em 5 minutos? Ana sentiu o nervosismo familiar, mas desta vez havia algo diferente, uma expectativa, quase uma empolgação. Quando entrou na sala de Gabriel, encontrou-o sorrindo abertamente, uma expressão que ela nunca havia visto antes. Ana,
Eles adoraram o trabalho. Sério? Mais que adoraram. O diretor financeiro do banco disse que foi a análise mais detalhada e precisa que já receberam de uma consultoria externa. Ana sentiu uma onda de alívio e orgulho. Fico muito feliz em ouvir isso. Ana, sente-se. Preciso conversar com você sobre algo importante. Ana se sentou tentando ler a expressão de Gabriel. Ele parecia animado, nervoso. Era difícil dizer. O sucesso desta apresentação vai abrir portas significativas para a empresa. O Santander quer nos contratar para mais 3 projetos similares, e eles já indicaram nossos serviços para outros bancos. Isso é maravilhoso. E isso significa que precisamos expandir nossa equipe. Especificamente, precisamos de alguém para liderar a nova divisão de análise financeira avançada. Ana assentiu, imaginando quem Gabriel poderia contratar para essa posição. Ana, eu gostaria de oferecer essa posição para você. Ana piscou, certa de que havia ouvido errado. Como? Coordenadora de análise financeira. Você teria sua própria equipe, participaria diretamente nas reuniões com clientes e seria responsável por projetos estratégicos. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Gabriel, eu não tenho experiência de liderança. Você tem algo melhor. Você tem instinto, dedicação e a capacidade de ver padrões que outros não veem. Experiência de liderança se aprende. Qual seria o salário? Ana perguntou hesitante, quase com medo da resposta. Gabriel deslizou um papel sobre a mesa. Ana olhou o número e teve que segurar na cadeira para não cair. Era quase 3 vezes seu salário atual. Gabriel, isso é inacreditável. É o que você vale, Ana. Na verdade, provavelmente é menos do que você vale, considerando o valor que você agrega aos nossos projetos. Ana sentiu lágrimas picando os olhos. Com esse salário, poderia mudar completamente a vida de sua família. Seu pai poderia parar de se preocupar tanto com encontrar emprego. Seus irmãos poderiam se concentrar nos estudos sem se preocupar com dinheiro. Ana, você aceita? Sim, claro que aceito. Gabriel sorriu. Aquele sorriso transformador que ela havia visto na sexta à noite. Ótimo. Vamos começar a transição na próxima semana. E Ana? Sim, parabéns. Você merece completamente isso. Depois de sair da sala de Gabriel, Ana mal conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. Ela ligou para sua mãe do banheiro, choramingando de felicidade enquanto contava as novidades. Filha, que bênção! Sua mãe exclamou. Você trabalhou tanto para isso. Mãe, agora vocês não vão mais precisar se preocupar com dinheiro. Posso até começar a guardar para comprar uma casa melhor para nós. Quando Ana voltou para sua mesa, encontrou um buquê de flores pequeno, mas elegante, com um cartão. Para a nova coordenadora. Que este seja apenas o começo. G. Ana corou, olhando ao redor para ver se alguém havia notado as flores. Márcia passou por sua mesa e sorriu. O Gabriel nunca deu flores para nenhum funcionário antes. Ela comentou casualmente. Ana não sabia o que responder a isso. No final do dia, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Gabriel apareceu novamente em sua mesa. Ana, você tem planos para hoje à noite? Ana hesitou. Após a promoção, seus planos eram ir para casa e comemorar com a família. Mas a pergunta de Gabriel a intrigou. Nada específico. Por quê? Gostaria de comemorar sua promoção adequadamente. Conheço um restaurante ótimo na Vila Madalena. Ana sentiu o coração acelerar. Gabriel, você não precisa... Não é por obrigação. É porque quero. Havia algo na voz dele. Uma sinceridade que fez Ana perceber que isso não era apenas cortesia profissional. Está bem, ela disse finalmente. Mas preciso ligar para casa primeiro. Claro. 1 hora depois, eles estavam sentados em um restaurante intimista na Vila Madalena, longe da atmosfera corporativa do escritório. Gabriel havia escolhido uma mesa no canto com vista para a rua movimentada, mas suficientemente privada para conversarem sem interrupções. Ana, Gabriel disse depois que fizeram os pedidos, posso confessar algo? Claro. A promoção não é apenas por causa do projeto Santander. Ana franziu o senho. Não? Não. Eu venho observando seu trabalho há meses. Sua capacidade, sua dedicação, sua inteligência. Estava procurando a oportunidade certa para reconhecer isso oficialmente.
Então o projeto foi a desculpa perfeita. E também me deu a chance de conhecê-la melhor. Ana sentiu algo se mexer em seu peito. Uma mistura de surpresa, gratidão e algo mais que ela não queria nomear. Gabriel, posso perguntar por que isso é importante para você? Quero dizer, você tem dezenas de funcionários. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, mexendo distraidamente com o vinho. Ana, posso ser honesto? Sempre. Há algo em você que é diferente. Não é apenas sua competência profissional, é sua autenticidade, sua determinação, a forma como você se importa genuinamente com seu trabalho. Gabriel, deixe-me terminar. Na sexta à noite, quando conversamos, foi a primeira vez em anos que tive uma conversa real com alguém. Não sobre negócios, não sobre networking, mas sobre coisas que realmente importam. Ana olhou para ele, tentando processar o que estava ouvindo. Você quer saber por que isso é importante para mim? Porque você me lembra por que comecei a gostar do que faço. Você traz uma perspectiva, uma paixão, que faz tudo parecer significativo novamente. Ana sentiu o rosto esquentar. Gabriel, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só obrigado por ser quem você é. Eles jantaram conversando sobre tudo, exceto trabalho. Família, sonhos, livros, viagens que gostariam de fazer. Ana descobriu que Gabriel era muito mais complexo do que sua persona profissional sugeria. Ele era inteligente, sim, mas também gentil, atencioso e surpreendentemente vulnerável quando baixava a guarda. Ana, Gabriel disse quando estavam terminando a sobremesa, posso confessar mais uma coisa. Claro, esta noite, este jantar, não é apenas uma comemoração profissional para mim. Ana sentiu o coração acelerar novamente. Não é? É também a forma mais elegante que consegui encontrar de pedir para levá-la para jantar. Ana olhou para ele, vendo algo em seus olhos que mudava completamente o contexto de tudo que havia acontecido. Gabriel, você está dizendo que isso é um encontro? Gabriel sorriu nervosamente. Estou dizendo que gostaria muito que fosse. Ana acordou na manhã de terça-feira, com uma mistura de euforia e ansiedade, que não a deixava em paz desde a noite anterior. O jantar com Gabriel havia terminado com um beijo suave na porta do prédio onde ela morava, um momento que ela havia repassado mentalmente dezenas de vezes durante a noite insone. Agora, preparando-se para ir ao trabalho, ela enfrentava uma questão complicada: como abordar Gabriel no escritório? Eles eram chefe e funcionária, ainda que ela tivesse sido promovida, e um relacionamento pessoal poderia complicar tudo de formas que Ana nem queria imaginar. Ela chegou ao escritório com 15 minutos de antecedência, como sempre, mas desta vez suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ligava o computador. Gabriel chegou às 9 em ponto. Cumprimentou a equipe profissionalmente, mas quando seus olhos encontraram os de Ana, houve um momento de conexão que ela teve certeza que outros devem ter notado. Ana Clara, ele disse alguns minutos depois, pode vir à minha sala? Precisamos discutir os detalhes da sua nova posição. Ana seguiu Gabriel até a sala dele, o coração disparado. Quando ele fechou a porta, eles ficaram olhando um para o outro em silêncio por alguns segundos. Como você dormiu? Gabriel perguntou suavemente. Mal, Ana admitiu. E você? Também. Ana, sobre ontem à noite. Gabriel, precisamos conversar sobre como vamos lidar com isso aqui no escritório. Gabriel se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa, mas ainda assim íntima. O que você está pensando? Estou pensando que isso pode complicar tudo. Você é meu chefe. Eu acabei de ser promovida. As pessoas vão falar. Vão falar independentemente do que fizermos. A questão é se vamos permitir que isso nos impeça de explorar algo que claramente existe entre nós. Ana baixou os olhos. Gabriel, eu não posso me dar ao luxo de perder este emprego. Minha família... Ana... Gabriel pegou suas mãos suavemente. Olhe para mim. Ela levantou os olhos e viu uma determinação que a tranquilizou. Você não vai perder seu emprego. Jamais. Independentemente do que aconteça entre nós pessoalmente, sua posição aqui está baseada puramente no seu mérito profissional. Mas se não der certo, se terminarmos mal, então seremos adultos o suficiente para manter nossa relação profissional separada. Ana, você acha que eu arriscaria prejudicar a empresa por causa de interesse pessoal?
Ana refletiu sobre isso. Gabriel havia construído sua reputação baseada em profissionalismo e integridade. Não fazia sentido que ele comprometesse isso levianamente. Não, ela disse finalmente. Então podemos pelo menos tentar ver onde isso nos leva? Ana assentiu lentamente. Mas com discrição absoluta aqui no escritório. Discrição absoluta, Gabriel concordou. Agora vamos realmente discutir sua nova posição. Durante a próxima hora, Gabriel apresentou detalhadamente as responsabilidades de Ana como coordenadora, os projetos que ela assumiria e a equipe que seria formada sob sua liderança. Era empolgante e intimidante ao mesmo tempo. Você vai ter 2 analistas juniores, reportando diretamente a você, e acesso a todos os sistemas avançados da empresa, Gabriel explicou. E em termos de autonomia, posso tomar decisões sobre metodologia e abordagem? Dentro dos parâmetros do projeto, sim. Quero que você desenvolva seu próprio estilo de liderança. Ana sentiu uma onda de confiança. Gabriel, posso sugerir algo? Sempre. Gostaria de implementar um sistema de revisão por pares nos relatórios. Descobri que 2 pessoas verificando os números, independentemente, reduzem erros significativamente. Gabriel sorriu. Excelente ideia. Vê, você já está pensando como uma líder. No final da semana, Ana estava se adaptando bem à nova posição. Suas 2 subordinadas, Patrícia e Juliana, ambas recém-formadas e entusiasmadas, respondiam bem à sua liderança, e os primeiros projetos estavam progredindo melhor que o esperado. Gabriel mantinha uma postura estritamente profissional no escritório, mas Ana notava pequenos gestos, um sorriso mais caloroso quando ninguém estava olhando, a forma como ele sempre perguntava sobre seu bem-estar durante as reuniões, como ele valorizava suas opiniões na frente de outros executivos. Na quinta à noite, quando a maioria dos funcionários havia saído, Gabriel apareceu na mesa de Ana. Como foi sua primeira semana como coordenadora? Exaustiva, mas boa. Estou aprendendo muito. E hoje à noite, livre? Ana sorriu. Depende da proposta. Jantar na minha casa, posso cozinhar. Você cozinha? Razoavelmente bem. Nada sofisticado, mas comestível. Ana hesitou apenas por um segundo. Está bem. O apartamento de Gabriel no Itaim Bibi era exatamente o que Ana esperava. Moderno, minimalista, mas aconchegante. A vista da cidade à noite era impressionante e a decoração refletia bom gosto, sem ostentação. Vinho? Gabriel ofereceu. Por favor. Enquanto Gabriel terminava de preparar o jantar, um risoto que cheirava incrivelmente bem, Ana observava como ele se movia pela cozinha com confiança. Era um lado dele que ela nunca havia visto. Mais relaxado, mais doméstico. Posso perguntar uma coisa? Ana disse quando se sentaram para jantar. Claro, por que você nunca se casou? Quer dizer, você tem 32 anos, bem-sucedido. Gabriel riu. Pergunta direta. Desculpe, foi indelicado. Não foi. É uma pergunta justa. Gabriel tomou um gole de vinho antes de continuar. Acho que nunca encontrei alguém que entendesse ou respeitasse minha dedicação ao trabalho. A maioria das mulheres que namorei viam meu horário e responsabilidades como competição. E agora? Agora encontrei alguém que é ainda mais dedicada que eu. Gabriel sorriu. Alguém que entende que trabalho pode ser paixão, não apenas obrigação. Ana corou. Gabriel. Ana, posso confessar algo? Você está se tornando muito bom em confissões perigosas. Gabriel riu. Quando te contratei há 2 anos, eu sabia que você era competente. Mas nas últimas semanas, observando você mais de perto, descobri que você é muito mais do que isso. Como assim? Você é determinada sem ser impiedosa, ambiciosa sem perder a humildade, inteligente sem ser arrogante. É uma combinação rara. E o que isso significa para nós? Gabriel se levantou e caminhou até onde ela estava sentada. Significa que estou me apaixonando por você, Ana Clara Souza. E isso me assusta e me empolga ao mesmo tempo. Ana sentiu o coração acelerar. Gabriel, não precisa responder agora, só queria que soubesse. Na manhã seguinte, Ana chegou ao escritório para encontrar um movimento incomum na recepção. Vários homens de terno conversavam em tons baixos, e ela reconheceu pelo menos 2 como executivos de bancos importantes. O que está acontecendo? Ela perguntou para Márcia. O Gabriel está numa reunião crucial com potenciais investidores. Parece que alguém quer comprar participação na empresa.
Ana sentiu um aperto no estômago. Mudanças de propriedade geralmente significavam reestruturações, demissões, alterações em toda a dinâmica da empresa. Durante toda a manhã, ela tentou se concentrar no trabalho, mas estava constantemente distraída, pensando nas possíveis implicações. Gabriel não saiu da sala de reunião uma única vez, e o movimento de executivos continuou até o início da tarde. Por volta das 3 horas, a reunião finalmente terminou. Ana viu os visitantes saindo, alguns parecendo satisfeitos, outros claramente frustrados. Gabriel apareceu na porta da sala de reunião, visivelmente esgotado. Ele passou pela mesa de Ana sem fazer contato visual, foi direto para sua sala e fechou a porta. Ana ficou preocupada. Havia algo na postura dele que sugeria que as coisas não haviam corrido bem. 1 hora depois, Ana bateu suavemente na porta de Gabriel. Entre. Gabriel estava sentado atrás da mesa, a gravata afrouxada, olhando fixamente para documentos espalhados à sua frente. Como você está? Ana perguntou. Complicado. Você quer conversar sobre isso? Gabriel olhou para ela por um longo momento. Ana, fecha a porta. Ela obedeceu e se sentou na cadeira em frente à mesa dele. O que aconteceu na reunião? Ela perguntou. Recebi uma oferta para vender 60% da empresa por uma quantia considerável. E isso é bom ou ruim? Financeiramente? Excelente. Pessoalmente? Complicado. Gabriel suspirou. A empresa que quer comprar tem a reputação de fazer grandes reestruturações. Muitos funcionários seriam demitidos. A cultura da empresa mudaria completamente. Ana sentiu um frio na barriga. E você está considerando aceitar? Estou sendo pressionado pelo conselho. É uma oferta muito atrativa. Mas construí esta empresa do zero. Conheço cada funcionário pelo nome. Sei das famílias de todos. A ideia de entregar isso para pessoas que veem apenas números numa planilha. Ana podia ver o conflito interno que Gabriel estava enfrentando. Qual é o prazo para a decisão? 2 semanas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da situação preenchendo o espaço entre eles. Gabriel, Ana disse finalmente, posso dar minha opinião? Por favor. Você não parece alguém que toma decisões baseadas apenas no dinheiro. Se fosse, já teria aceito na reunião. Você está certa. Mas Ana, Gabriel hesitou. Há algo mais complicando esta decisão. O quê? Você. Nós. Ana franziu o senho. Como assim? Gabriel se levantou e caminhou até a janela. Se eu vender a empresa, não serei mais seu chefe. Não haverá mais questões éticas sobre nosso relacionamento. Gabriel. Mas se eu recusar a oferta por causa de um relacionamento que nem sabemos se vai dar certo? Ana se levantou também. Gabriel, pare. Você não pode basear uma decisão empresarial desse porte num relacionamento de 2 semanas. Não é apenas o relacionamento, é tudo. A empresa, os funcionários, o futuro que planejei. Gabriel se virou para encará-la. Ana, estou confuso. Pela primeira vez em anos, não sei qual é a decisão certa. Ana se aproximou dele. Então vamos descobrir juntos. Como? Me deixe ajudar você a analisar todas as variáveis. Você sempre diz que números não mentem. Vamos ver o que os números realmente mostram. Gabriel sorriu pela primeira vez naquele dia. Você toparia fazer isso? Claro. Somos uma equipe, não somos? Durante as 2 horas seguintes, Ana e Gabriel analisaram meticulosamente todos os aspectos da oferta. Ela fez perguntas que ele não havia considerado. Identificou riscos e oportunidades que haviam passado despercebidos durante as emoções da reunião. Olha isso, Ana disse apontando para uma planilha que havia criado. Se você recusar a oferta, mas implementar as expansões que planejou, a empresa pode valer 40% mais em 3 anos. Mas isso assumindo que tudo corra perfeitamente. Verdade. Mas mesmo com uma margem de erro de 20%, ainda seria mais lucrativo a longo prazo que aceitar a oferta hoje. Gabriel estudou os números que Ana havia preparado. Você fez tudo isso em 2 horas? Quando você gosta do que faz, as horas passam rápido. Gabriel a olhou com uma expressão que Ana não conseguiu decifrar completamente. Ana, você percebe o que acabou de fazer? Meu trabalho? Você me ajudou a tomar a decisão mais importante da minha vida profissional. E fez isso de uma forma que considerei todos os ângulos, incluindo os que eu estava ignorando por causa do envolvimento emocional. E qual é sua decisão? Gabriel sorriu. Vou recusar a oferta.
e vou apostar no futuro que planejamos para esta empresa. Ana sentiu uma onda de alívio e orgulho. Tem certeza? Absoluta. E Ana? Sim? Obrigado. Não apenas pela análise, mas por me ajudar a lembrar por que comecei tudo isso. Gabriel se aproximou dela, e desta vez não havia hesitação. Ele a beijou ali mesmo, no escritório, com uma intensidade que deixou claro que as últimas semanas haviam mudado algo fundamental entre eles. Gabriel, Ana sussurrou quando se separaram. E agora? Agora vamos construir o futuro, juntos, tanto profissional quanto pessoalmente. Você tem certeza? Sobre nós? Gabriel sorriu. Ana, você acabou de me ajudar a tomar a decisão de 15 milhões de reais. Se isso não é parceria de verdade, não sei o que é. Ana riu. Quando você coloca dessa forma, coloco dessa forma porque é verdade. Ana Clara Souza, você quer construir algo comigo? Algo que vai muito além de trabalho? Ana olhou para ele. Este homem que havia aparecido como um chefe intimidante e se revelado um parceiro, um confidente, alguém que valorizava não apenas sua competência, mas sua essência como pessoa. Sim, ela disse. Quero construir algo com você. Gabriel a beijou novamente e, desta vez, Ana não se preocupou com quem poderia estar vendo através das janelas de vidro da sala. Algumas coisas valiam o risco. Do lado de fora, Márcia sorriu discretamente e voltou para sua mesa. Finalmente, Gabriel havia encontrado alguém que era sua igual em todos os sentidos que importavam. 3 semanas após Gabriel ter recusado a oferta de compra, a vida de Ana havia mudado de maneiras que ela nem imaginara possíveis. Profissionalmente, estava liderando projetos cada vez mais importantes e sua equipe havia crescido para 5 pessoas. Pessoalmente, o relacionamento com Gabriel estava florescendo de forma natural e intensa. Eles mantinham discrição absoluta no escritório, mas se encontravam quase todas as noites, ora jantando em restaurantes pequenos, ora cozinhando juntos no apartamento dele, ora simplesmente conversando até tarde sobre sonhos e planos para o futuro. Era uma terça-feira de manhã, quando Ana recebeu uma ligação que mudaria tudo. Ana Clara, aqui é Dr. Henrique, do Hospital São Camilo. Sua mãe deu entrada na emergência há 1 hora. O mundo parou. Como assim? O que aconteceu? Ela desmaiou durante o trabalho. Estamos fazendo exames, mas precisa vir urgentemente. Ana desligou o telefone com as mãos tremendo. Pegou a bolsa rapidamente e se dirigiu ao escritório de Gabriel, batendo na porta sem esperar resposta. Ana, o que aconteceu? Gabriel perguntou, vendo imediatamente o desespero em seu rosto. Minha mãe está no hospital. Preciso ir agora. Claro. Quer que eu vá com você? Não, você tem a reunião com o cliente da Petrobras. Ana, esquece a reunião, vou com você. Gabriel, não. Seria estranho demais você cancelar uma reunião importante para acompanhar uma funcionária ao hospital. Gabriel hesitou, claramente dividido entre o desejo de apoiá-la e a necessidade de manter as aparências profissionais. Está bem, mas me ligue se precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa, Ana. No hospital, Ana descobriu que sua mãe havia desmaiado devido ao cansaço extremo e desnutrição. Estava trabalhando em 3 casas diferentes para aumentar a renda familiar e não estava se alimentando adequadamente. Doutora, o médico explicou, sua mãe precisa de repouso completo por pelo menos 2 semanas e precisamos investigar melhor esses episódios de tontura. Pode ser algo mais sério. Ana sentiu o peso da responsabilidade familiar voltando com força total. Com sua mãe impossibilitada de trabalhar, a renda da família seria ainda mais dependente do seu salário. Quando voltou ao escritório no final da tarde, estava visivelmente abalada. Gabriel a chamou imediatamente para sua sala. Como ela está? Vai ficar bem, mas precisa ficar afastada do trabalho por algumas semanas. Os médicos querem fazer mais exames. Ana, se você precisar de um adiantamento do salário ou se houver despesas médicas... Gabriel, não posso aceitar favores financeiros de você. Seria inapropriado. Não seria favor. Seria um empréstimo da empresa com desconto em folha. Ana balançou a cabeça. Obrigada, mas não. Vou dar um jeito. Gabriel a estudou por um momento. Ana, o que você não está me contando? Ana hesitou. Gabriel, talvez a gente devesse diminuir o ritmo do nosso relacionamento. Por quê? Porque agora, mais do que nunca, preciso focar na minha carreira e na minha família. Não posso me dar ao luxo de distrações. Gabriel se levantou da cadeira.
Ana, eu sou uma distração? Não é isso. É exatamente isso. Você está dizendo que nosso relacionamento está atrapalhando suas prioridades. Gabriel, entenda. Minha situação é complicada. Tenho responsabilidades que você não tem. E você acha que eu não entendo responsabilidade? Ana suspirou. Você tem responsabilidades financeiras. Eu tenho responsabilidades de sobrevivência. É diferente. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Ana, você está me afastando porque tem medo? Ou porque realmente não quer que eu faça parte da sua vida quando as coisas ficam difíceis? Estou te protegendo de complicações desnecessárias. E quem disse que eu quero ser protegido? Antes que Ana pudesse responder, a secretária de Gabriel bateu na porta. Senhor Medeiros, chegaram os advogados para a reunião das 5. Gabriel olhou para Ana. Podemos continuar essa conversa hoje à noite? Gabriel, acho melhor darmos um tempo. Um tempo ou um fim? Ana não conseguiu responder. Saiu da sala sem olhar para trás, deixando Gabriel com uma expressão que misturava frustração e dor. Nos dias seguintes, Ana mergulhou completamente no trabalho. Chegava mais cedo, saía mais tarde e evitava qualquer situação que pudesse resultar em conversa pessoal com Gabriel. Ele, por sua vez, mantinha uma postura profissional impecável, mas ela sentia a tensão sempre que estavam na mesma sala. Na sexta-feira, Ana estava organizando relatórios quando Patrícia, uma de suas subordinadas, se aproximou. Ana, posso falar com você? Claro, qual é o problema? Não é problema com o trabalho. Bem, todo mundo no escritório está comentando que você e o Gabriel estão estranhos um com o outro. Ana sentiu o rosto esquentar. Patrícia, não sei do que você está falando. Ana, vocês dois estavam claramente próximos e agora mal se olham. Aconteceu alguma coisa? Minha vida pessoal não é assunto do escritório. Você tem razão, desculpe. É só que... Bem, você parece triste. E ele também. Após Patrícia sair, Ana refletiu sobre o comentário. Era verdade que estava triste, mas achava que estava fazendo a coisa certa. Sua família precisava dela focada. E um relacionamento complicado com o chefe poderia prejudicar tudo o que havia conquistado. Mas naquela noite, quando chegou em casa e encontrou sua mãe visivelmente melhor, fazendo jantar pela primeira vez em uma semana, suas certezas começaram a balançar. Como foi no trabalho hoje, filha? Sua mãe perguntou. Normal. Ana, você não está parecendo feliz ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Ana considerou mentir, mas decidiu ser honesta. Mãe, eu estava me relacionando com alguém do trabalho, mas com tudo o que aconteceu com a senhora, achei melhor terminar. Por quê? Porque preciso focar na família, no trabalho. Não posso me dar ao luxo de complicações. Sua mãe parou de mexer a panela e se virou para encará-la. Ana Clara, você acha que seu pai e eu ficamos juntos todos esses anos porque nossa vida era simples? Mãe, filha, amor verdadeiro não é complicação, é apoio. Se essa pessoa te faz feliz e te respeita, por que você está fugindo? Porque tenho medo de perder tudo que conquistei. E você acha que vai conquistar felicidade fugindo dela? No sábado de manhã, Ana estava em casa tentando se concentrar na leitura de relatórios quando a campainha tocou. Sua mãe foi atender e voltou com uma expressão surpresa. Ana, tem um rapaz aqui que diz ser seu chefe, Gabriel. Ana sentiu o coração acelerar. Mãe, pode dizer que ele pode entrar. Gabriel apareceu na sala pequena, mas organizada da família de Ana, claramente deslocado num ambiente simples, mas com uma determinação que ela reconhecia das reuniões mais importantes. Oi, Ana. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Como conseguiu meu endereço? Estava nos seus arquivos de RH. Ana, precisamos conversar. A mãe de Ana apareceu com 2 xícaras de café. Gabriel, não é? Ana falou de você. Prazer, sou Lúcia. Prazer, dona Lúcia. Como a senhora está se sentindo? Ana ficou surpresa que Gabriel se lembrasse dos detalhes sobre sua mãe. Bem melhor, obrigada. Vocês querem ficar à vontade para conversar. Vou fazer compras. Quando ficaram sozinhos, Gabriel se sentou no sofá pequeno ao lado de Ana. Ana, essa semana foi um inferno. Gabriel, não deveríamos... Deixa eu falar, por favor. Ana assentiu. Você disse que estava me protegendo de complicações. Mas, Ana, você não entende uma coisa fundamental. O quê? Eu não quero uma vida sem complicações. Quero uma vida com você.
com todas as complicações que isso incluir. Ana baixou os olhos. Gabriel, você não entende minha realidade. Então me explique, me deixe entender. Ana respirou fundo. Gabriel, você cresceu com segurança financeira. Eu cresci contando moedas para comprar leite. Você toma decisões pensando em lucros e investimentos. Eu tomo decisões pensando em sobrevivência. E daí? E daí que nossos mundos são muito diferentes. Quando minha mãe ficou doente, meu primeiro pensamento foi: e se eu perder o emprego por causa de distrações? E se nosso relacionamento der errado e ele me demitir? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Ana, você realmente acha que eu faria isso? Não racionalmente, mas o medo não é racional. Gabriel se levantou e caminhou pela sala pequena, observando as fotos da família, os móveis simples, mas bem cuidados. Ana, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Quando meu pai morreu e eu herdei a empresa, ela estava quase falindo. Ele havia feito investimentos ruins, tinha dívidas enormes. Ana o olhou surpresa. Passei 2 anos comendo miojo e dormindo no escritório, porque não podia pagar aluguel e salários ao mesmo tempo. Sei o que é ter medo de não conseguir pagar as contas. Gabriel, eu não sabia, porque não é algo que eu divulgo, mas Ana, justamente por isso entendo suas preocupações. E justamente por isso, sei que você é forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Gabriel se sentou novamente ao lado dela. Ana, você quer saber por que me apaixonei por você? Por quê? Porque você enfrenta responsabilidades que quebrariam a maioria das pessoas. E ainda consegue ser gentil, competente e íntegra, porque você valoriza as coisas certas na vida. Ana sentiu lágrimas nos olhos. E você quer saber o que mais me impressiona? Gabriel continuou. O quê? Como você protege as pessoas que ama, sua família, seus funcionários, até mesmo eu, quando achou que nosso relacionamento poderia me prejudicar. Gabriel, Ana, eu não quero que você escolha entre sua família e nosso relacionamento. Quero fazer parte da equipe que cuida da sua família. Como assim? Gabriel pegou um envelope do bolso. Sua mãe precisa de acompanhamento médico contínuo, certo? Sim, mas Gabriel, eu já disse que não posso aceitar dinheiro. Não é dinheiro. É um plano de saúde corporativo estendido para familiares de coordenadores. Estava planejando implementar para toda a liderança da empresa. Ana abriu o envelope e viu documentos oficiais. Gabriel, isso é real? Completamente real. Benefício legítimo da empresa. Sua mãe teria acesso aos melhores médicos de São Paulo. Por que você fez isso? Porque quando você ama alguém, você cuida do que é importante para essa pessoa. Ana começou a chorar. Lágrimas de alívio, gratidão e algo mais profundo. Gabriel, eu tenho muito medo. De quê? De que isso seja bom demais para ser verdade. De que você vá descobrir que eu não sou suficiente para o seu mundo. Gabriel pegou o rosto dela nas mãos. Ana Clara, você não precisa ser suficiente para o meu mundo. Você precisa ser você mesma, porque é por isso que estou apaixonado. Mesmo com todas as complicações, especialmente com todas as complicações. Ana, complicações fazem a vida interessante. Facilidade faz a vida vazia. Ana o beijou então, ali no sofá pequeno da sala de sua casa, com o som dos vizinhos e o cheiro de comida caseira no ar. Gabriel, ela sussurrou quando se separaram, eu também estou apaixonada por você. Então paramos com essa besteira de nos afastarmos? Ana riu através das lágrimas. Paramos. E construímos algo juntos? Algo real, sólido, que inclui família, trabalho, responsabilidades e tudo mais que vier pela frente? Sim. Mas, Gabriel? Sim. Da próxima vez que eu tentar te afastar por medo, você me dá um chacoalhão e me lembra desta conversa. Gabriel sorriu. Combinado. E Ana? Sim. Da próxima vez que você estiver preocupada com alguma coisa, você me conta. Para isso que existem parcerias. Quando a mãe de Ana voltou das compras, encontrou os dois conversando animadamente sobre planos para expandir o programa de benefícios da empresa e como isso poderia ajudar outros funcionários com famílias em situações similares. Que bom ver vocês sorrindo novamente, Dona Lúcia comentou. A casa estava muito silenciosa, sem risadas. Gabriel olhou para Ana. Dona Lúcia, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. A senhora gostaria de jantar conosco hoje?
Conheço um restaurante ótimo e gostaria muito de conhecer melhor a família da Ana. Ana sorriu, percebendo que Gabriel não estava apenas falando sobre jantares. Estava falando sobre fazer parte da sua vida de verdade, com tudo que isso incluía. Seria um prazer, Dona Lúcia respondeu, mas só se não for muito chique. Não tenho roupa adequada para... Mãe, Ana interrompeu suavemente. Você está perfeita como está. Gabriel assentiu. Concordo completamente. Aliás, conheço um lugar que serve a melhor comida caseira de São Paulo. Vocês vão adorar. Naquela noite, jantando numa cantina familiar na Vila Madalena, Ana observou Gabriel conversando naturalmente com sua mãe sobre receitas, plantas e histórias de família. Ele não estava tentando impressionar ou se adaptar. Estava sendo genuinamente interessado na vida das pessoas que importavam para Ana. E Ana finalmente entendeu que o amor verdadeiro não complica a vida. Ele a enriquece. E que as melhores parcerias são aquelas onde cada pessoa pode ser completamente autêntica, inclusive com todas as suas responsabilidades e desafios. No que você está pensando? Gabriel perguntou quando notou Ana sorrindo perdida em pensamentos. Estou pensando que talvez complicações sejam apenas oportunidades disfarçadas. Oportunidades para quê? Para descobrir quem realmente está disposto a ficar quando as coisas ficam difíceis. Gabriel pegou sua mão por baixo da mesa. E descobriu? Ana olhou para ele, depois para sua mãe, que estava sorrindo aprovadoramente, e sentiu uma paz que não experimentava há semanas. Descobri, ela disse, e agora quero descobrir tudo mais que vem pela frente. 6 meses depois do jantar na cantina da Vila Madalena, Ana estava em sua nova sala no escritório, agora diretora de análise financeira da Medeiros em Associados, revisando os números da expansão mais ambiciosa da empresa até então. Gabriel havia decidido abrir filiais em Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e Ana era a responsável por toda a estrutura financeira do projeto. A relação profissional entre eles havia encontrado um equilíbrio perfeito. No escritório, mantinham total profissionalismo. Ana reportava formalmente ao conselho diretor para evitar conflitos de interesse, mas Gabriel continuava sendo seu mentor estratégico nos grandes projetos. Pessoalmente, estavam construindo algo sólido e maduro. Gabriel conhecia cada membro da família de Ana, tinha jantares regulares na casa dela e havia se tornado uma figura paterna informal para seus irmãos mais novos. Ana, por sua vez, havia conhecido a irmã e a mãe de Gabriel durante uma viagem ao Rio, sendo aceita completamente pela família dele. Ana, Patrícia entrou em sua sala com uma expressão preocupada. Temos um problema com os números de Belo Horizonte. Que tipo de problema? Os custos de infraestrutura aumentaram 30% desde nossa projeção inicial. Se mantivermos o cronograma atual, vamos estourar o orçamento em quase 2 milhões. Ana suspirou. Era exatamente o tipo de complicação que mantinha as noites insones. Você tem os detalhamentos? Aqui. Patrícia entregou uma pasta volumosa. Verifiquei tudo 3 vezes. Os números estão corretos. Ana passou a próxima hora analisando cada linha do orçamento, procurando alternativas. Quando Gabriel apareceu em sua porta às 7 da noite, ela estava cercada de papéis e com uma expressão que ele conhecia bem. Problema sério? Ele perguntou fechando a porta. Belo Horizonte. Os custos explodiram. Gabriel se sentou e Ana explicou detalhadamente a situação. Ele ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Qual é sua recomendação? Ele perguntou quando ela terminou. Temos 3 opções. Adiar a inauguração por 6 meses para renegociar contratos, reduzir significativamente o escopo do projeto, ou assumir o estouro do orçamento e torcer para que os resultados compensem. E qual você escolheria? Ana hesitou. Profissionalmente, adiar a inauguração. É a opção mais segura. E pessoalmente, assumiria o risco. O mercado de Belo Horizonte está aquecido agora. Em 6 meses, a concorrência pode ter se estabelecido. Gabriel sorriu. É exatamente o que eu estava pensando. Gabriel, são 2 milhões de reais. Se der errado, assumimos as consequências juntos. Ana, você passou 6 meses me dizendo que este projeto funcionaria. Eu confio no seu julgamento. Mesmo que isso signifique arriscar a estabilidade financeira da empresa, a empresa já está estável. Agora estamos investindo no crescimento.
e crescimento sempre envolve risco calculado. Ana assentiu, sentindo a familiar mistura de nervosismo e empolgação que acompanhava decisões importantes. Está bem, mas quero implementar um sistema de monitoramento semanal dos gastos. Se os custos continuarem subindo além do que projetamos agora, precisamos ter pontos de corte definidos. Concordo completamente. Quer jantar e finalizarmos os detalhes? Na verdade, Ana sorriu. Minha mãe está fazendo lasanha hoje. Quer jantar em casa? Podemos trabalhar depois. Gabriel sorriu de volta. Adoraria. Durante o jantar na casa da família de Ana, Gabriel contou sobre o projeto para Dona Lúcia e os irmãos de Ana, explicando como a expansão poderia criar mais empregos e oportunidades. Ana sempre foi boa com números, comentou Dona Lúcia. Desde pequena controlava o dinheiro do lanche da escola melhor que eu controlava o orçamento da casa. Mãe, não precisa contar essas histórias, Ana protestou corando. Por que não? Gabriel deve saber com quem está lidando, brincou o irmão mais novo de Ana, Lucas, que aos 19 anos estudava engenharia e havia se tornado um grande admirador de Gabriel. Na verdade, Gabriel disse, eu já sabia que Ana era excepcional com números, mas está sendo ótimo conhecer todas as outras facetas dela. Depois do jantar, Ana e Gabriel se instalaram na cozinha pequena para trabalhar nos detalhes do projeto de Belo Horizonte. Dona Lúcia insistiu em fazer café e deixou um prato de brigadeiros caseiros na mesa. Gabriel, Ana disse enquanto finalizavam as projeções, posso perguntar uma coisa pessoal? Sempre pode. Você não sente falta da vida social que tinha antes? Jantares em restaurantes caros, eventos de negócios, esse tipo de coisa? Gabriel parou de escrever e a olhou. Ana, por que está perguntando isso? Só, às vezes me pergunto se você não está se limitando por minha causa. Gabriel pousou a caneta e pegou as mãos dela. Ana Clara, você quer saber qual foi a melhor parte do meu dia hoje? Qual? Chegar aqui e ver seus irmãos me cumprimentando como família, ver sua mãe guardar um prato de comida para mim, trabalhar contigo na cozinha onde você cresceu. Gabriel, Ana, eu tive a vida social que você menciona. Era vazia, superficial. As pessoas se importavam com meu dinheiro ou minha posição, não comigo. E agora? Agora tenho algo real. Uma família que me aceita pelo que sou, não pelo que possuo. Uma namorada que me desafia intelectualmente e me apoia emocionalmente. Uma vida com significado. Ana sentiu os olhos marejarem. Você tem certeza? Absoluta. Ana, você não me limitou. Você me libertou. Naquela noite, depois que Gabriel foi embora, Ana ficou na varanda pequena da casa, pensando sobre como sua vida havia mudado. 2 anos antes, estava desesperada por um emprego. Agora era diretora de uma empresa em expansão, tinha um relacionamento sólido e sua família estava financeiramente estável. Não consegue dormir? Dona Lúcia apareceu ao lado dela, só pensando em como tudo mudou rapidamente. Para melhor? Muito para melhor. Mas às vezes sinto como se fosse sonho demais para ser real. Dona Lúcia sorriu. Filha, você trabalhou muito para chegar onde está. E o Gabriel, ele é um bom homem. É. Vocês estão pensando em casamento? Ana corou. Mãe, é uma pergunta natural. Vocês estão juntos há quase 1 ano, ele praticamente faz parte da família. Não falamos sobre isso diretamente, mas, sim, acho que ambos estamos pensando nisso. E você quer? Ana sorriu. Muito. Queres que passe 3 meses depois, Ana estava em Belo Horizonte supervisionando os preparativos finais para a inauguração da filial quando recebeu uma ligação que mudaria seus planos para a semana. Ana, aqui é o Gabriel. Você pode voltar para São Paulo hoje? Gabriel? Aconteceu alguma coisa? Algum problema com o projeto? Não é problema. É uma surpresa. Mas preciso que você esteja aqui amanhã à noite. Gabriel, você sabe que detesto surpresas. Vai gostar desta. Confia em mim? Sempre. Mas posso ter uma pista? Vista algo bonito, algo especial. Ana sentiu o coração acelerar. Gabriel, só vem, por favor. Ana conseguiu adiantar suas reuniões e voltou a São Paulo na tarde seguinte. Gabriel havia pedido para encontrá-la no escritório às 7 da noite, o que era estranho, considerando que geralmente se encontravam em casa ou em restaurantes.
Quando chegou ao escritório, encontrou o prédio praticamente vazio, mas as luzes da sala de reunião principal estavam acesas. Ana subiu curiosa e encontrou a sala decorada com flores, velas e uma mesa posta para dois. Gabriel? Ela chamou. Ele apareceu da copa vestindo um terno escuro e um sorriso nervoso que Ana nunca havia visto antes. Oi, ele disse simplesmente. Gabriel, o que é tudo isso? Um jantar para comemorar o sucesso de Belo Horizonte e outras coisas. Outras coisas? Gabriel a conduziu até a mesa, puxou a cadeira para ela e serviu champanhe. Ana, há exatamente 1 ano e meio você ficou depois do expediente comigo para resolver uma crise, lembra? Lembro. O projeto Santander. Naquela noite descobri que havia encontrado não apenas uma excelente profissional, mas a mulher da minha vida. Ana sentiu o coração acelerar novamente. Gabriel, estes últimos meses, construindo a expansão juntos, convivendo com sua família, planejando o futuro, me confirmaram algo que já sabia. Gabriel se levantou da cadeira e, para completo choque de Ana, se ajoelhou ao lado da mesa. Ana Clara Souza, você quer se casar comigo? Ana olhou para o anel que Gabriel segurava, um solitário clássico, elegante, perfeito, depois para o rosto do homem que havia se tornado sua âncora, seu parceiro, seu melhor amigo. Gabriel, antes que responda, quero que saiba uma coisa. Não estou pedindo para você se casar comigo apesar da sua família ou da sua origem. Estou pedindo por causa disso, por causa de quem você é, de onde vem, dos valores que aprendeu. Lágrimas corriam pelo rosto de Ana. Gabriel, Ana, você me fez uma pessoa melhor. Me ensinou o que realmente importa na vida. Quero continuar aprendendo com você pelos próximos 50 anos. Sim, Ana sussurrou. Como? Sim, ela repetiu mais alto. Claro que sim. Gabriel colocou o anel em seu dedo e a beijou ali mesmo, na sala de reunião onde haviam passado tantas horas trabalhando juntos. Ana, ele disse quando se separaram, há mais uma coisa. O que mais? Quero que você seja minha sócia oficial na empresa. 50% de participação. Ana arregalou os olhos. Gabriel, isso é reconhecimento pelo que você já contribuiu e investimento no que vamos construir juntos. Ana, você transformou esta empresa. É justo que seja a dona dela também. Gabriel, eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar, que vamos construir tudo juntos, o casamento, a empresa, a família que queremos ter. Ana olhou para ele, este homem que havia aparecido como um chefe intimidante e se revelado o amor de sua vida, e sentiu uma certeza absoluta sobre o futuro. Aceito tudo. A proposta de casamento, a sociedade, a aventura de construir uma vida contigo. Gabriel sorriu. Mesmo sabendo que vou continuar te pedindo para ficar depois do expediente ocasionalmente. Especialmente por isso, Ana riu. Afinal, foi ficando depois do expediente que tudo começou. 6 meses depois, o casamento de Ana e Gabriel na igreja do bairro onde ela cresceu foi considerado pelos presentes como uma das cerimônias mais emocionantes que já haviam presenciado. Ana desceu o altar acompanhada pelo pai, que havia finalmente conseguido um emprego estável, radiante em um vestido simples, mas elegante. Gabriel esperava no altar com lágrimas nos olhos. Durante os votos que escreveram pessoalmente, Gabriel disse: Ana, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que nos inspira a sermos nossa melhor versão. Prometo continuar sendo digno do seu amor e do seu exemplo. Ana respondeu: Gabriel, você me mostrou que sonhos podem se tornar realidade quando encontramos alguém disposto a construí-los conosco. Prometo continuar sendo sua parceira em todos os projetos, profissionais, pessoais e tudo mais que a vida trouxer. A festa foi realizada na própria igreja, com comida caseira preparada pela comunidade e música ao vivo de amigos da família. Era simples, autêntica e perfeitamente representativa dos valores que Ana e Gabriel compartilhavam. Vocês têm planos de lua de mel? Perguntou Lucas, o irmão de Ana, durante o brinde. Vamos passar uma semana numa pousada em Campos do Jordão, Gabriel respondeu. Ana escolheu um lugar pequeno, familiar, longe de qualquer agitação. E depois voltamos para inaugurar oficialmente nossa sociedade na empresa. Ana acrescentou: temos grandes planos para os próximos anos.
Como proprietários iguais? Perguntou Dona Lúcia. Como parceiros iguais em tudo, Gabriel confirmou, olhando para Ana com um amor que era visível para todos os presentes. 5 anos depois, a Medeiros em Souza Consultoria, Ana havia insistido que seu sobrenome também constasse na razão social, tinha filiais em 6 estados e era reconhecida como uma das consultorias mais inovadoras do país. Ana havia se tornado uma referência nacional em análise financeira, sendo convidada regularmente para palestras e consultorias. Eles tinham 2 filhos pequenos, Miguel de 3 anos e Sofia de 1 ano, e haviam comprado uma casa grande o suficiente para receber a família estendida de Ana regularmente. Vocês se arrependem de alguma coisa? Perguntou Patrícia, agora gerente-geral da empresa, durante uma reunião de avaliação anual. Ana e Gabriel se olharam e sorriram. Só de uma coisa, Ana respondeu. Do quê? De ter demorado tanto para perceber que os melhores relacionamentos começam com respeito mútuo e se desenvolvem através de trabalho em equipe. E, Gabriel acrescentou, de ter levado tanto tempo para descobrir que ficar depois do expediente pode ser a melhor decisão que você toma na vida. Ana riu. Desde que seja com a pessoa certa. Sempre com a pessoa certa, Gabriel confirmou, beijando a mão dela, onde o anel de casamento brilhava ao lado do anel de noivado. A história, que havia começado com um pedido simples para ficar depois do expediente, havia se tornado a prova de que às vezes o amor aparece nos lugares mais inesperados, quando estamos focados em fazer nosso melhor trabalho e ser nossa melhor versão. E sempre que jovens funcionários da empresa perguntavam sobre o segredo do sucesso, tanto profissional quanto pessoal, Ana dava a mesma resposta. Trabalhem duro, sejam autênticos e estejam abertos para as surpresas que a vida pode trazer. Às vezes, o que parece ser apenas mais uma noite de trabalho pode ser o início de tudo que vocês sempre sonharam. 10 anos depois do primeiro pedido para ficar após o expediente, Ana estava em seu escritório na cobertura do novo prédio da Medeiros em Souza Consultoria, observando a movimentação de São Paulo através das janelas panorâmicas. A empresa havia crescido exponencialmente, agora com mais de 300 funcionários e operações em 12 estados brasileiros. Aos 35 anos, Ana havia se tornado uma das empresárias mais respeitadas do país. Seus livros sobre gestão financeira eram usados em universidades. Ela havia sido capa da revista Exame 2 vezes e, regularmente, era convidada para painéis sobre liderança feminina e empreendedorismo. Mas naquela manhã de segunda-feira, ela enfrentava o desafio mais complexo de sua carreira. Ana, Gabriel entrou em seu escritório com uma expressão grave, carregando uma pasta que ela reconheceu imediatamente. Eram documentos confidenciais do tipo que só apareciam em crises sérias. O que aconteceu? Ela perguntou, pausando a videoconferência que estava conduzindo com a equipe do Rio de Janeiro. Recebemos uma proposta de aquisição. Ana sentiu um déjà vu da conversa que haviam tido anos antes, mas agora a situação era completamente diferente. Eles não eram mais apenas sócios, eram cônjuges, pais, e haviam construído uma vida inteira ao redor da empresa. De quem? Grupo Goldman. Eles querem comprar 80% da empresa por 500 milhões de reais. Ana quase derrubou o café. Era uma quantia astronômica que transformaria ambos em milionários de uma forma que nunca haviam imaginado. Gabriel, isso é obscenamente generoso, eu sei, mas há complicações. Que tipo de complicações? Gabriel se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Eles querem manter apenas as operações de São Paulo e Rio. Todas as outras filiais seriam fechadas. Isso significa demitir aproximadamente 200 pessoas. Ana sentiu o estômago apertar. 200 famílias. Exatamente. E tem mais. Eles querem implementar automação em massa nos processos. Mais 50 demissões só em São Paulo. Ana se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo podia ver funcionários chegando para o trabalho. Pessoas que confiavam na empresa para sustentar suas famílias, construir suas carreiras. Qual é o prazo para a decisão? 1 mês. E se recusarmos? Continuamos crescendo organicamente, mas perdemos a oportunidade de sair com segurança financeira total para nossos filhos e netos. Ana se virou para encará-lo. Gabriel, o que você quer fazer? Honestamente? Não sei.
É a primeira vez em 15 anos que não tenho certeza sobre uma decisão empresarial. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da decisão preenchendo o espaço entre eles. Ana, Gabriel disse finalmente, você se lembra do que me disse quando recusamos a primeira oferta de aquisição? Que devíamos apostar no futuro que planejamos. E agora, que futuro estamos planejando? Ana refletiu sobre a pergunta. Miguel agora tinha 13 anos e Sofia 11. Ambos eram brilhantes, interessados nos negócios, mas também apaixonados por suas próprias áreas. Miguel pela tecnologia, Sofia pelas artes. Gabriel, posso ser honesta? Sempre. Estou cansada. Gabriel a olhou com surpresa. Como assim? 10 anos gerenciando crescimento acelerado, viagens constantes, responsabilidade por centenas de funcionários. Às vezes, sinto saudade de quando éramos só nós dois resolvendo problemas numa sala de reunião. Ana, não me entenda mal. Amo o que construímos, mas será que não está na hora de pensar em uma transição? Em talvez fazer algo diferente com nossas vidas? Gabriel se levantou e se aproximou dela. Que tipo de coisa diferente? Não sei. Talvez consultoria independente. Talvez algo relacionado à educação. Talvez simplesmente mais tempo com as crianças enquanto ainda são crianças. Você está falando em aceitar a oferta? Estou falando em considerar seriamente todas as opções. Naquela noite, durante o jantar em família, Ana e Gabriel tentaram manter a conversa leve, mas Miguel, sempre perspicaz, percebeu a tensão. Aconteceu alguma coisa na empresa? Ele perguntou. Ana e Gabriel se entreolharam. Por que você pergunta? Gabriel respondeu. Vocês dois estão com aquela cara que fazem quando têm problemas complexos para resolver. Sofia riu. Miguel sempre repara em tudo. É uma decisão importante, Ana disse, mas nada que vá afetar vocês diretamente. Posso saber que tipo de decisão? Miguel insistiu. Gabriel olhou para Ana, que assentiu. Aos 13 anos, Miguel era maduro o suficiente para entender questões empresariais básicas. Alguém quer comprar nossa empresa, Gabriel explicou. É uma oferta muito boa financeiramente, mas significaria mudanças grandes na forma como a empresa opera. E vocês não sabem se devem aceitar? Sofia perguntou. Exatamente. Bem, Miguel disse pensativo. Vocês sempre nos ensinaram a tomar decisões baseadas no que é certo, não apenas no que é lucrativo. Ana sentiu um aperto no peito. E o que você acha que seria certo neste caso? Depende do que aconteceria com as pessoas que trabalham para vocês. Gabriel sorriu. Por que isso seria importante? Porque vocês sempre falam que a empresa é uma família, e você não abandona a família por dinheiro. Ana e Gabriel se entreolharam novamente, desta vez com uma mistura de orgulho e clareza emergindo. Miguel, Ana disse, você acabou de dar o melhor conselho empresarial que já recebemos. Mais tarde, quando as crianças foram dormir, Ana e Gabriel se sentaram na varanda de casa com uma garrafa de vinho. Então, Gabriel disse, acho que nossa resposta está clara. Recusamos a oferta? Recusamos a oferta. Mas Ana, sim? E se criarmos nossa própria transição, uma que nos permita reduzir nosso envolvimento gradualmente, mas mantendo a empresa funcionando como sempre foi? Ana se inclinou para a frente interessada. Como assim? Promovemos Patrícia e João para sócios menores. Eles assumem as operações do dia a dia. Nós mantemos participação majoritária, mas nos focamos em estratégia e novos projetos. E ficamos mais disponíveis para as crianças. Hannah, Miguel e Sofia só vão ser adolescentes uma vez. Não quero perder isso por estar em reuniões. Ana sorriu. Gabriel Medeiros, você continua me surpreendendo depois de todos esses anos. Como assim? Sempre encontra uma forma de termos tudo. Crescimento profissional, estabilidade financeira e prioridades familiares. Gabriel pegou a mão dela. É porque tenho a parceira certa. Ana, nada disso teria funcionado se eu não tivesse encontrado alguém que entende que sucesso de verdade não é apenas dinheiro no banco. E o que é sucesso de verdade? É estar sentado aqui contigo, depois de 15 anos juntos, ainda animado para ver o que vamos construir amanhã. Tassin Fias. 5 anos depois da decisão de recusar a oferta do Grupo Goldman, Ana estava no palco do auditório da Fundação Getúlio Vargas,
encerrando uma palestra sobre liderança sustentável e responsabilidade social empresarial, para uma audiência de 500 futuros administradores. A pergunta que vocês devem se fazer, ela disse, concluindo sua apresentação, não é como posso ficar rico rapidamente, mas como posso construir algo que tenha impacto positivo duradouro. Um estudante levantou a mão. Professora Ana, mas e quando o impacto social conflita com o lucro máximo? Ana sorriu. Era exatamente o tipo de pergunta que esperava. Essa é uma falsa dicotomia. Em nossa experiência, empresas que tratam funcionários bem, que investem em comunidades, que tomam decisões éticas a longo prazo, são mais lucrativas de forma sustentável. Mas a senhora já abriu mão de lucro por princípios? Várias vezes. Há 5 anos, recusamos uma oferta de venda que nos daria 500 milhões de reais, porque significaria demitir 250 funcionários. Hoje, nossa empresa vale muito mais que isso e mantivemos todas as pessoas empregadas. Após a palestra, Ana foi abordada por uma jovem estudante que lembrava ela mesma há 20 anos. Determinada, um pouco nervosa, claramente vindo de uma família de recursos limitados. Professora Ana, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como a senhora equilibra família e carreira? Tenho medo de que, se eu focar na carreira, vou perder outras coisas importantes. Ana refletiu por um momento. Como você se chama? Carla. Carla, posso te contar um segredo? Durante muito tempo, achei que tinha que escolher entre sucesso profissional e vida pessoal. Depois descobri que o truque não é equilibrar, é integrar. Como assim? Encontrar um parceiro que divide verdadeiramente responsabilidades e sonhos. Construir uma carreira que permite flexibilidade quando necessário. E aceitar que alguns dias o trabalho vem primeiro, outros dias a família vem primeiro, mas na média tudo se equilibra. Carla assentiu pensativa. E se eu não encontrar esse parceiro ideal? Ana sorriu. Então seja você mesma esse parceiro ideal para alguém. Carla, mulheres como nós não precisam ser salvas ou completadas por relacionamentos. Precisamos encontrar pessoas que nos complementem e com quem possamos construir algo maior que a soma das partes. Mais tarde, no carro, voltando para casa, Ana ligou para Gabriel. Como foi a palestra? Ele perguntou. Boa. Me fez pensar em como nossa jornada realmente foi única. Por quê? Gabriel, nós literalmente construímos tudo juntos. A empresa, a família, nossos valores. Quantos casais podem dizer isso? Verdade. Ana, você está chegando? Tenho uma surpresa. Gabriel Medeiros, você sabe que eu ainda detesto surpresas. Vai gostar desta. É sobre nosso futuro. Quando Ana chegou em casa, encontrou Gabriel na sala com Miguel, agora 18 anos e prestes a entrar na faculdade, e Sofia, 16, e já demonstrando talento excepcional para design. O que está acontecendo aqui? Ana perguntou, vendo os três com expressões conspiratórias. Mãe, Miguel disse, tivemos uma ideia. Que tipo de ideia? Sofia se adiantou. Queremos criar uma fundação familiar para apoiar jovens empreendedores de famílias de baixa renda. Ana sentiu o coração acelerar. Como assim? Gabriel pegou uma pasta. Miguel e Sofia vieram com a ideia. Querem usar parte do nosso patrimônio para criar bolsas de estudo, programas de mentoria, microcrédito para pequenos negócios. E gostaríamos que você e o papai fossem os diretores, Miguel acrescentou. Seria uma forma de vocês fazerem a transição gradual da empresa, mas continuarem trabalhando com algo significativo. Ana olhou para seus filhos, depois para Gabriel, e sentiu uma emoção que não conseguia nomear. Vocês pensaram em tudo isso sozinhos? Bem, Sofia disse, crescemos vendo vocês falarem sobre responsabilidade social e vendo como a empresa tratou bem as famílias dos funcionários durante a pandemia, como vocês criaram o programa de educação dos filhos dos colaboradores. Queremos continuar esse legado, Miguel completou, mas de uma forma ainda mais direta. Gabriel se aproximou de Ana. O que você acha? Ana olhou ao redor da sala. Gabriel, o homem que havia se tornado seu verdadeiro parceiro de vida. Miguel e Sofia, que haviam crescido com valores sólidos e agora queriam aplicá-los para ajudar outros. A casa que haviam construído juntos, repleta de memórias e amor. Acho, ela disse finalmente, que vocês acabaram de me dar a resposta para uma pergunta que nem sabia que estava fazendo. Que pergunta? Gabriel perguntou.
Como usar tudo que aprendemos e conquistamos para fazer uma diferença ainda maior. 6 meses depois, a Fundação Medeiros Souza foi oficialmente lançada com uma doação inicial de R$ 50 milhões. Ana e Gabriel haviam assumido a liderança da fundação, reduzindo gradualmente sua participação na empresa, mas mantendo participação acionária significativa. Miguel decidiu estudar economia com foco em desenvolvimento social. Sofia escolheu design com especialização em projetos para ONGs. Ambos planejavam trabalhar na fundação durante as férias escolares. No dia do lançamento oficial, Ana estava no palco do auditório da empresa, olhando para uma audiência que incluía funcionários atuais e antigos, beneficiários dos primeiros programas da fundação e jornalistas da imprensa empresarial. Quando comecei a trabalhar aqui há 20 anos, ela disse, era apenas uma jovem desesperada por uma oportunidade. Hoje vejo que aquela oportunidade não era apenas para mim, era para todas as pessoas que poderíamos ajudar ao longo do caminho. Gabriel se juntou a ela no palco. Ana e eu aprendemos que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo que você acumula, mas pelo que você capacita outros a conquistarem. Após o evento, quando a família estava jantando em casa, Sofia fez uma observação que resumiu perfeitamente o momento. Vocês sabem o que é mais legal nisso tudo? O quê? Ana perguntou. Vocês começaram como chefe e funcionária, depois viraram sócios na empresa, depois marido e mulher, depois pais, e agora são parceiros em mudar o mundo. Miguel riu. É tipo uma evolução completa. Ana olhou para Gabriel. Ainda se lembra de quando me pediu para ficar depois do expediente pela primeira vez? Claro. Você estava nervosa, tentando descobrir se era um pedido profissional ou pessoal. E descobri que era os dois. E agora? Ana sorriu olhando para os filhos, para o homem que havia dividido todos os momentos importantes de sua vida adulta, para a foto emoldurada na parede que mostrava a primeira equipe da empresa. Apenas 10 pessoas, incluindo eles dois. Agora descobri que os melhores pedidos para ficar depois do expediente são aqueles que se transformam em convites para ficar para a vida inteira. Gabriel pegou sua mão, onde o anel de casamento brilhava depois de 15 anos. Ana Clara Medeiros Souza, você quer ficar depois do expediente comigo pelos próximos 50 anos? Para sempre, ela respondeu, beijando-o na frente dos filhos, que fingiram estar enjoados, mas sorriram com aprovação. A história que havia começado com um simples pedido para resolver números numa planilha havia se tornado uma prova de que os melhores relacionamentos, pessoais e profissionais, são aqueles que começam com respeito mútuo, crescem através de desafios compartilhados e amadurecem em parcerias que beneficiam não apenas as pessoas envolvidas, mas toda a comunidade ao redor. E sempre que Ana dava palestras para jovens profissionais, terminava com a mesma reflexão. Estejam abertos para os convites que parecem apenas profissionais. Às vezes, eles são o começo de tudo que vocês sempre sonharam construir.